vamos, estenda as mãos para cá, vamos orar por ela. Abençoe aí, vá abençoando a vida dela, vá abençoando a casa dela, seus filhos, seu casamento, seu ministério. Vá liberando palavras de bênção sobre a vida dela. Pai, quero aqui te apresentar, meu Deus, a tua filha amada. Meu Senhor, muito obrigada, Pai, por todas as vezes ela ser tão pronta em dizer sim para este lugar, para, meu Deus, o teu reino. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, meu Deus, protegido, meu Deus, que o teu sangue agora, Pai, vai, cubra pastor Daniel, Rebeca, Lucas, todo o ministério Amorada, Pai. Meu Deus, que a vida dela seja guardada, meu Deus, em Ti. E, Senhor, que Tu possas mais uma vez usá-la como boca profética aqui nessa terra. Nós estamos com as nossas mentes e os nossos corações prontos para receber de todas as sementes que Tu vais lançar em nossas vidas hoje. E se você crê assim, diz amém. Amém. Glória a Deus, minha pastora, fique à vontade, viu? Ela está dizendo aqui que tranque as portas, que vai até meia-noite. Olha aí, ó, o povo diz que tudo bem. Ela disse à vontade. Eu falei, à vontade é então até meia-noite, né? Deixa eu colocar minha máscara chique aqui. Gente, eu preciso confessar que eu vim com essa Bíblia só porque combinava com a minha calça mesmo. Eu estava descendo as escadas lá em casa, e aí essa Bíblia fica sempre lá. Obrigada, Tati, eu esqueci. Essa Bíblia fica sempre lá no meu rack da sala, mas como decoração, né? E aí eu pensei, eu acho que ela combina com o meu look. Então eu vi como é que as jovens, eu vim trabalhada na onça. Não é não? Tem festa melhor do que quando um bando de mulheres se reúne, minha gente? Quando um grupo de mulheres se reúne, é muito barulho, muita risada alta, porque a gente é assim, feliz, né? E a Tati me mandou uma mensagem alguns dias atrás, falando assim, pastora, qual é a música que a senhora vai querer para depois da palavra? Eu falei, Tati, claro que a gente sempre dá uma desculpa, tipo assim, educada, né? Falei, Tati, eu nunca sei que música que eu toco, eu não sou muito boa de louvor, mas, irmãos, eu pensei assim, ela quer saber a música da palavra, eu não sei nem qual é a palavra. Como assim, minha querida? Eu não sei nem qual é a palavra. Eu falei para o Daniel, a gente estava no carro, eu falei, amor, a Tati quer saber a música, eu não sei nem a palavra, o que eu faço? Porque Deus tem tido esse mistério comigo, sabe? Acho que Ele tem me ensinado a caminhar só na dependência dEle, para ser exatamente como Ele deseja. E aí, eu estava orando ontem à noite, depois que eu cheguei em casa e falando com o Senhor, eu disse, Senhor, eu queria te lembrar que é amanhã. O Senhor podia, por favor, já é amanhã. Não queria que o Senhor, né, no sábado não vai dar, é amanhã, Deus. E eu fiquei orando e falando com Deus, e Deus me deu uma palavra, me mostrou uma palavra que eu tenho já de algum tempo, só ministrei essa palavra uma única vez na igreja, na morada. E eu disse, Senhor, eu vou orar de novo, porque o Senhor não entendeu o tema do congresso. A Tati falou que o tema é que os teus pensamentos nos definem. Então, assim, o que o Senhor está pedindo para eu falar não combina com o tema. Mas eu vou obedecer. E eu estudei a palavra, eu orei. Mas hoje, durante o dia, eu fiquei pensando, que conexão eu vou dar a essa palavra? E quando eu estava indo para casa, para me aprontar para vir, Deus falou o seguinte para mim. Ele disse, filha, quando alguém que entende de agricultura, ele vai tirar uma muda de um determinado lugar e colocar num terreno fértil, ele cava ao redor. Ele não simplesmente chega e arranca aquela plantinha, porque senão ela morre. As raízes ficam todas ali destruídas. Então ele tem que vir com cuidado, ele vem cavando, cavando, cavando ao redor, até que tira com aquela parte bem profunda, né? Quem nunca viu isso? E aí tira, e aí planta num terreno fértil. E Deus falou para mim, é isso que eu quero fazer através dessa palavra, com as mulheres que vão estar te ouvindo nessa noite. Então eu quero que nesse momento você se desprenda de qualquer coisa, como a gente já orou, e entenda que Deus tem algo sobrenatural. Irmãs,
nós nunca tivemos tão perto do arrebatamento da igreja. Eu não sei o que ainda te atrai nesse mundo. Porque eu tenho orado e tenho falado, Deus, sinceramente, já deu. Está cansado por aqui. Então, a gente está vivendo um tempo em que Deus está preparando a igreja. A gente não vem mais para um congresso de mulheres porque a gente gosta da folia. A gente não vem para uma igreja porque a gente gosta da minha colega, da minha amiga, da minha irmã. A gente não vem porque a gente faz parte do grupo de louvor. A gente não vem porque a gente faz parte do acolhimento. A gente não vem porque a gente é líder de célula. Chegou um tempo em que a igreja precisa estar congregando e estar alinhada com o Senhor, porque Ele está vindo buscar a sua igreja. Esse ano você tem dúvida que é um ano de alinhamento? Quem, como a gente viu nas redes sociais, quem planejou esse ano dar banho em quilo de arroz? Ninguém, gente. Eu me lembro que o tema do nosso culto, do nosso ano lá na igreja, foi 10 anos em um. E algumas irmãs estão chegando para o meu marido e dizendo assim, pastor, o senhor pode adiantar o tema do ano que vem? Porque eu já estou com medo. Porque, gente, a gente viveu ou não viveu 10 anos nesse ano? Acho que a gente viveu muito mais do que 10 anos nesse ano. Então, eu falei, Deus, e o tema? O senhor tem certeza? E ele disse, inicie com uma pergunta. E eu quero te fazer uma pergunta. Se os pensamentos de Deus me definem, então o que me impede de vivê-los? Você está entendendo a pergunta? Eu vou repetir. Se os pensamentos de Deus me definem, então o que me impede de vivê-los? E foi isso que Deus ministrou no meu coração. Ele disse, filha, não basta só eu ter pensamentos sobre vocês. Porque se eu tenho pensamento acerca de vocês, mas vocês não conseguem crer e alcançar a dimensão desses pensamentos, eles não vão ser vividos e desfrutados. E uma das coisas que nos impede de viver esses pensamentos é o que eu vou ministrar hoje, chama medo. Diga comigo, medo. É interessante que no meio dessa pandemia toda, nós que somos pastores em tempo integral, a gente conversa com inúmeros pastores da cidade. E eu achei interessante que alguns pastores entraram num desespero grande, pensando como a gente vai manter a igreja, como a gente vai sustentar a obra, como que a gente vai fazer para pagar as despesas da igreja. Irmãos, eu estou bem desconfortável com o meu óculos, mas eu não consigo pregar sem ele porque eu não vejo vocês, então eu vou ficar tirando e botando até eu encontrar um jeito. E eu me lembro que passou a pandemia e um discípulo nosso muito precioso lá da igreja chegou para o meu marido e falou assim, pastor, sabe de uma coisa? O senhor não pode ser só pastor, porque imagina que num momento como esse, o senhor sendo só pastor, fica à mercê da igreja. O senhor chega a querer a passar necessidade, porque o senhor vive da obra. Pastor, o senhor tem que começar a pensar em abrir uma empresa, porque assim, quando tiver um contratempo na igreja, quando a igreja falhar financeiramente por alguma razão, o senhor está ali amparado. E aí o meu marido chegou lá em casa com essa conversa, irmãos. Daniel chegou e falou assim, amor, fulano conversou comigo e disse assim, assim, assim. Eu falei, e você sentiu falta de quê na pandemia? O que Deus te deixou faltar? Deixa eu te dizer uma coisa. Se não for Deus que me sustenta, meu braço muito menos. Porque os pensamentos de Deus definem quem eu sou. Sabe, aquele irmão com muitas boas intenções, ele queria me convencer e convencer ao meu esposo de que a segurança está aqui. Ou aqui, né? Mas a segurança está no Deus que define quem eu sou.
Então, quantos de nós não tivemos medo desse ano? Pastora, o que é medo? Medo é a fé no erro. Você pode dizer assim, eu não tenho fé. Tem. Você só está colocando a sua fé na coisa errada. O medo é a certeza de que vai dar errado. Quando eu tenho medo, eu já estou assumindo as consequências de um provável fracasso. Então, quando Deus chega com uma proposta do que Ele pensa sobre quem eu sou, e eu tenho medo, eu apresento a contraproposta para Deus. Eu digo assim, não, Deus, é porque é assim, deixa eu te explicar. Já viveu isso? Eu me lembro que eu trabalhava no secular, e o Daniel veio ser tempo integral na igreja. E ele dizia, minha filha, eu preciso de você me ajudando. E eu dizia, meu filho, mas alguém tem que trabalhar. Oi? E pastor fez o quê? Desocupado, né? Tem homem aqui? Os homens não estão querendo dar uma passeada ali por fora, não? Pastor é tão desocupado, né? Pastora, por que a senhora queria que os homens fossem dar uma volta? Porque eu vou contar um segredo. Irmãos, hoje eu queria vir com um vestido. Mas não deu tempo de depilar as pernas. Você sabe o que é isso, não sabe? Quantas aqui queriam ter vindo de vestido hoje? Seus pensamentos me definem. O medo é a fé no erro. O medo é quando eu apresento a minha proposta, tentando convencer Deus dos possíveis erros que Ele não calculou. O Senhor não calculou direito. Deixa eu te explicar. Ano passado, no mês de setembro, eu fui para Manaus. E é bom. Não é não? Aquele açaí. E lá em Manaus, eu cheguei num determinado dia, num domingo, e eu fui na casa de um casal de pastores para almoçar com eles. Quando eu cheguei lá, a pastora, ela é médica geneticista, é assim que chama, né? Que trabalha com a questão de embriões e inseminação artificial, essas coisas todas. E eu cheguei lá, ela falou assim, ô pastora Dalila, eu tenho que ir na clínica, você vai comigo? Eu falei, tá, eu vou, né? Então eu fui, de repente eu estou dentro de uma clínica de fertilização humana, toda preparada naquelas roupas brancas, morrendo de medo de derrubar um tubo de ensaio daquele, de ser desastrada lá no negócio. E aí ela começa a colocar um louvor, e ela começa a fazer o trabalho dela, e ela diz assim, todos os bebês que eu venho aqui fazê-los, né, tipo, fecundar e tudo mais, eu coloco esse louvor. E aí ela começou a colocar um louvor lá bem antigo, acho que é da Cristina Mel. E eu comecei, e ela falou, pastora, fica assistindo aqui esse processo do que eu vou fazendo. E eu ia assistindo no computador e ela ia organizando tudo, mostrando a etapa que estava lá, o desenvolvimento. E eu perguntei para Deus, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Em Manaus, numa das melhores clínicas de fertilização do Brasil, com a médica responsável. Por que eu estou aqui? E Deus falou para mim assim, porque eu posso te levar aonde eu quiser. Eu disse, ok. Setembro, final de setembro, isso era 7 de setembro, final de setembro, um pastor vem pregar lá na igreja e diz assim, Daniel, você já foi para Israel? E a gente disse não. Ele falou, pois agora esse ano você vai, dia 9 de outubro eu estou indo, vou pagar as suas passagens da sua esposa. E em 30 dias, uma viagem que todo mundo quando vai para Israel se programa 10 anos, né? Passa 10 anos juntando dinheiro, organizando a vida. E Deus em 30 dias providenciou passagem, hotel, carro, tudo para a gente com uma escala em Paris. Só isso. Só, irmãos, que quando eu entrei no avião, para ir de Paris para Tel Aviv, antes da gente pegar o voo, a gente recebeu uma ligação do pastor que nos abençoou com a passagem. E aquele pastor dizia assim, olha Daniel, tá bem difícil passar pela imigração.
cara, fala para a Dalila que ela mantenha calma, porque assim, eu quero só abrir um parêntese. Nós viajamos confiando no meu vasto conhecimento do inglês. E meu marido dizia para todo mundo, não, minha mulher fala inglês. Tem um casal lá que não fala, Dalila fala, não tem problema. Eu estava para matar ele já, sabe? E aí, o pastor Renato falou, olha, eu fui parado. O pastor Renato é fluente no inglês. Eu fui parado. Apóstolo Teté foi parado. Pediram documentação, levaram para a cabine da polícia e tal. Ele tocou o terror na ligação, gente. A gente estava voltando para o aeroporto. E aí o Daniel falou assim, não, descansa, meu pastor, vai dar tudo certo. E eu, oi? Claro que vai dar tudo certo, ele não tem que fazer nada. Sou eu que vou ter que falar com os policiais mesmo. E aí, eu entrei dentro daquele avião, 7 horas de voo, Paris-Tel Aviv. E o meu marido dormia. E eu chorava. E eu dizia, esse avião podia dar ré. Meu Deus, o que vai acontecer? O que eu estou fazendo? Senhor, eu nunca te pedi para ir para Israel, Deus. Tanta gente te pedindo anos e anos, e o Senhor me manda para Israel, e ainda num dia que os homens estão com raiva. E vão, eu não sei nem o que eu vou dizer. Irmãos, passava o povo, sanduíche, eu, não, obrigada. E o Daniel dormindo que roncava. E eu passando sobre os Alpes suíços. Chorando, por que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, como vai ser isso, meu Jesus? O que eu estou fazendo? Chegando lá, o Daniel, a gente já estava com outro casal de pastores. Ele falou assim, fica perto da gente que a Dalila vai falar. E eu... Irmã, desse jeito fica difícil fazer 40 anos de casada, né? Cadê? E aí... eu fiquei olhando assim nas cabines, quem era aquele policial mais simpático? Que estiver sorrindo, eu vou entrar na fila. E eu olhando, aí esse daqui estava sorrindo, eu falei, amor, vamos ficar nessa fila aqui. E ele, por quê? Eu falei, não, eu gostei desse homem, ele está feliz, fica aqui. E a gente ficou. Irmãos, e o homem super simpático e falando com todo mundo e tal, e a fila andando. Chegou na nossa vez, o casal que estava na frente estressou o policial. O policial começou, e chama a polícia, chama não sei quem, passaporte. E o pessoal tirava, e o líder da caravana vinha chegando, e ele, não. E o líder, meu Deus, agora acabou com tudo. E agora? E eu com meu coração disparado, e o Daniel parecendo assim que... Sabe, eu devia ter trazido a foto da nossa chegada em Israel, porque meu marido está assim com uma cara e eu com o nariz vermelho, os olhos inchados, porque eu não dormi, eu só chorei de medo. Chegou a nossa vez, aí eu fui andando, quando eu cheguei lá naquele guichê, entreguei o passaporte, sim, para o homem, aí ele olhou, abriu, falou, the first time here? Eu, yes. Ele imprimiu o papel. Eu, oi? O Daniel, já terminou? Eu falei, já, bora, vamos. Passamos, chegamos do outro lado, fomos esperar o outro casal. O outro casal foi para a sala da polícia, foi investigado, foi entrevistado. Eu acho que eles não eram dizimistas, eu não sei. Sabe por que eu estou contando essa história? Depois eu posso contar os detalhes do porquê eu concluí que eles não eram dizimistas. Mas sabe por que eu estou contando essa história? Porque os pensamentos de Deus me definiam. Os pensamentos de Deus diziam para mim, você está pronta para dar um passo para um lugar que todos os cristãos amam ir. Mas a minha convicção disso era tão pequena que eu não consegui desfrutar da viagem. Sabe, o medo rouba de você desfrutar dos processos e da viagem. O medo é acreditar que vai dar errado. Irmãs, talvez eu estou aqui hoje pregando para vocês e eu posso dizer assim, porque naquele dia quando o pastor Renato ligou, eu disse, amor, vai cair por terra toda dificuldade. Tô nem aí, se eu não falar inglês, eu falo em línguas e o anjo vai traduzir. Isso aí é aqui no palco, né, gente? Aqui é fácil ser corajosa, ousada. Mas é da porta para fora que os pensamentos de Deus precisam nos definir.
E eu quero falar sobre medo no dia de hoje. Hoje nós vamos ler um texto que está em João, capítulo 11, versículo 38. Você pode abrir sua Bíblia, João 11, 38. Diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. O 39 diz assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele cheira mal, pois já faz 4 dias que está morto. Vamos pensar o primeiro ponto do medo. O que é que fechava o sepulcro onde Lázaro estava sepultado? Diga comigo, uma pedra. O medo é a pedra que muitas vezes separa a nossa vida do milagre que está do lado de fora. O medo é aquela barreira. O medo é o que se opõe, é o que se coloca entre a minha vida e o milagre que é Jesus estando do lado de fora. Essa pedra, ela existe com o único propósito de te manter no lugar que não há vida. A vida está depois do medo. A vida está quando essa pedra é removida. O milagre da nossa vida está quando a gente rompe a barreira do medo. Quando eu digo 10 anos em um, e eu quero contar para vocês algo que me aconteceu nesse ano. Esse ano, quando iniciou a nossa pandemia, eu vou contar uma das coisas que aconteceu conosco. Eu tinha um nódulozinho aqui, como um cisto sebáceo, digamos, né? Nas costas. E, gente, tem umas mulheres que são agradáveis, mas tem outras que são assim, instrumentos de Deus. Então eu estava com uma camiseta, um vestidinho assim, e com meu cabelo preso, e uma irmã disse assim para mim: pastora, o que é isso nas suas costas? Eu falei assim: eu acho que é um cravo, não sei. Ela falou assim: devia tirar, parece tão sujo. Gentil, né? Amo demais. E aí aquilo me incomodou de uma forma, isso foi antes da pandemia. Entramos na pandemia, e isso continuava me incomodando. E eu falei assim: amor, eu vou tirar isso. Eu fui num dermatologista, ele falou: é um cisto sebáceo. Fui no cirurgião, ele falou: é um cisto sebáceo, vamos tirar. Quando ele está comigo no centro cirúrgico, tirando aquele cisto sebáceo, ele abre e diz assim: tem câncer de pele na família? E eu disse: não que eu saiba, doutor. Ele falou: olha, Dalila, você vai sair daqui e você vai para a biópsia, porque eu vou fazer uma cirurgia maior do que o que eu tinha pensado de fazer, porque o que eu estou vendo é um CA de pele. Naquela hora eu comecei a chorar no centro cirúrgico. E eu brinco que a primeira coisa que eu pensei foi: quem poderia casar com meu marido? Porque tem 2 crianças para cuidar lá em casa, tem a igreja para dar conta. Eu levei um carão do meu marido porque eu pensei isso, mas eu pensei isso. E eu então fui diagnosticada com um CA de pele. Eu vou resumir para vocês. Eu tive um carcinoma, que é o CA mais comum de pele. Mas quando eu cheguei para entregar o resultado para o médico, ele disse assim: você vai fazer uma imunohistoquímica, porque eu não vi um carcinoma. Faça. Então eu refiz o exame aprofundado para uma imunohistoquímica e confirmou o carcinoma. E ele olhou o meu resultado do exame e ele falou assim: eu preciso te dizer que eu, como médico, eu vi um melanoma. Porque se tem alguém aqui que estuda medicina, que entende medicina, sabe a diferença entre um carcinoma e um melanoma. Ela é visual. Então, um médico experiente consegue visualmente identificar.
E aí o exame vem para comprovar e certificar o laudo. E ele disse assim, mas, graças a Deus, que não era. Eu quero dizer para vocês que em 10 anos e 1, eu fui diagnosticada com CA e curada. Mas quando você recebe um diagnóstico, qual é o primeiro sentimento que vem no seu coração? Medo. E tirar a pedra não é fácil. Tirar a pedra é necessário desenvolver a fé. Irmãs, eu vim no carro e quando eu contei para o meu marido, ele olhou para mim e falou assim, era uma terça-feira, ele disse, eu não vou pregar na igreja hoje. E eu disse, você vai pregar? Sim, porque nós não andamos por circunstâncias. Quando eu cheguei em casa, eu abri o meu notebook e eu comecei a escrever o livro que Deus começou a ministrar no meu coração há algum tempo atrás. Eu disse, Senhor, eu não vou parar, porque eu sei quem é o Senhor na minha vida. Isso é caminhar sabendo quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito. Quando eu entendo quais são os pensamentos de Deus, as circunstâncias não se passam como uma pedra e me bloqueiam para o meu milagre. Eu vim aqui dizer para você, para que os pensamentos de Deus possam a partir de hoje definir de fato quem você é, você tem que tomar a decisão de sair da posição de morte. Deixar que alguém remova essa pedra da sua vida. Marta disse assim, Senhor, ele cheira mal. Quando eu estava estudando essa palavra, que eu vi Marta dizer assim, Senhor, ele cheira mal. Cheirar mal fala de reputação. Às vezes, eu não quero que pedras sejam removidas da minha vida, porque para que seja removida, eu vou ter que expor algumas coisas muito podres aqui de dentro. Algumas ações, alguns desejos, alguns pensamentos. O que será que fulano de tal vai pensar de mim? O que será que depois que eu falar, a pastora vai pensar a meu respeito? E enquanto eu fico aqui remoendo a reputação, a pedra do medo se sobrepõe. E o milagre fica após essa pedra. E eu continuo aprisionada no medo. No medo das críticas, no medo dos julgamentos. Sabe, eu digo lá na igreja o seguinte, irmã, sempre vai ter alguém para falar de você. Sempre vai ter. Sempre tem pessoas que não têm o que fazer. Eu lá na igreja digo assim, quer falar de mim? Compra uma resma de papel ofício e um estojo de canetinha. Porque eu não vou deixar de viver, porque alguém tem uma opinião a meu respeito. Então não paute a sua vida, não limite a sua história e não deixe de desfrutar as promessas que Deus tem para você, porque alguém vai te criticar pelo teu erro. Você errou, mas a palavra que Deus tem para você é: vá e não peques mais. Quem condena é o próprio diabo. Quem condena é quem não conhece o amor de Jesus. Deus não mudou os pensamentos dele a seu respeito no dia em que você pecou. Sabe, eu tenho um filho que fez 15 anos agora, o Lucas. E nós temos planos para o Lucas, sonhos, projetos para ele. Ano passado, o Daniel foi para um culto com o Lucas, em outro lugar, numa conferência. E no meio do mover profético, aquela unção, o Lucas abraçou o meu marido chorando muito, 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 muito. E dizendo: me perdoa, papai. Me perdoa porque eu pequei. E ele confessou um pecado que ele tinha cometido para o meu esposo. E meu marido abraçou, beijou ele e disse: meu filho, o papai te ama. E ele disse: pai, o senhor vai mudar comigo porque eu te contei isso. E o Daniel falou: não, filho, a partir de agora eu te admiro muito mais, porque você conseguiu vencer e contar esse pecado.
A gente reuniu lá na sala, lá em casa, e o Daniel, minha filha, o Lucas tem uma coisa para contar para você. E aí o Lucas contou para mim também. E eu orei também por ele. A gente descobriu, aliás, a gente soube do pecado. E depois que a gente soube, eu não subi para o meu quarto com o Daniel. A gente sentou e disse assim: amor, rasga aquele projeto que a gente tinha para o Lucas. Cancela. Muda. Ele não vai para os Estados Unidos coisa nenhuma. Inclusive cancela a aula do inglês. Ele não vai mais estudar inglês. O diabo está tentando convencer você de que por conta do caminho de vida que você escolheu até o dia de hoje, os projetos de Deus mudaram a seu respeito. Não, não mudaram. Nada mudou. O pensamento que Deus tem a seu respeito ainda continua o mesmo. Hoje Ele está do lado de fora e dizendo: Lázaro, vem para fora. Efatá é a palavra que Ele diz hoje. Ele é o Deus que ressuscita, que traz a vida. E é interessante que quando Lázaro saiu, ele saiu cheio de vendas, de ataduras. Jesus já tinha feito o milagre da ressurreição. Aí ele olha para as pessoas que estão ao redor e diz assim: tirem as ataduras deles. Eu quero te dizer uma coisa. Vem aqui, Tati. Aqui é a pastora de vocês, da grande maioria de vocês. A gente trabalha na visão do discipulado, mas pastor, eu acho que ainda é a pessoa mais responsável por tirar ataduras. A Tati é Lázaro. E aí a Tati agora já está viva, ela não está mais morta, mas ela ainda está cheia de ataduras. 4 dias. O corpo do Lázaro já começava a se decompor. Então imagina que quando um corpo começa a se decompor, aquela gaze que envolvia já começava a grudar naquela feridinha que fica, né? O cheiro já não era agradável. Lázaro, embora vivo, não tinha condições de tirar as próprias ataduras. Ele precisava de ajuda. Sabe, para a gente desfrutar os pensamentos de Deus a nosso respeito, a gente tem que expor as nossas feridas para alguém. Alguém de coragem que vai tirar com cuidado, sabe, Tati? Vai tirar e vai dizer assim: calma, eu vou puxar, vai doer, vai sangrar um pouco. Mas se eu não tirar, vai apodrecer, vai infeccionar, vai necrosar e você vai voltar à morte. E aí, a sua pastora, seu líder, seja quem for, começa a puxar. E aí você tem a opção de dizer: para, não vou mais não para essa igreja. Não vou mais para esse culto não, aquele pastor só prega batendo. Não vou mais para o discipulado nem para a célula. Aí a atadura volta, continua lá. E o processo, ao invés de avançar, retrocede. Lá Marta falou: mestre, o corpo já fede. Existem pessoas que vão dizer para você assim: não vai não adianta. Tem mais jeito não, já está fedendo. Mas aí você está aqui ouvindo: os pensamentos de Deus me definem. Então você aqui nessa terra está dizendo: não vai, não adianta. Mas o Deus a quem eu sirvo está dizendo: vem aqui, vai ser um processo dolorido, vai machucar um pouco, mas é para o seu bem. Depois disso você vai viver. Obrigada, Tati. Depois desse processo você vai viver. Não fuja do processo. Não retroceda porque está doendo. Às vezes a gente acha que porque a gente está na igreja agora tem que ser tudo bom. Isso aí é a organizações tabajaras. Já ouviu falar? Seus problemas acabaram. Organizações tabajara. Isso aí se encontra na Rede Globo de comunicação ou de desinformação. Mas na igreja não tem como pular o processo. Não tem como dizer: vai chegar aqui, não vai doer. Não tem como dizer: vai chegar aqui e vai ser só massagem gostosa e confortável.
vai tirar os carrapichos tudinho, minha gente. Às vezes a ovelha tem a pele muito bonita, mas por baixo da lã tem tanta ferida. E precisa colocar uma medicação correta. Precisa ser curado de verdade. Em João capítulo 11, presta atenção no que eu vou te dizer. Em João capítulo 11, versículo 43, Jesus diz assim: depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Quando eu estava estudando esse texto, a Bíblia diz assim: Jesus gritou em alta voz. Por que que Jesus gritou? Para que o morto pudesse ouvir. Amém? Irmão, vocês não são normal, não? Como é que morto vai escutar? Não faz sentido esse texto bíblico. Concorda comigo? Jesus bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro disse: já vou. Ele estava morto. Morto não escuta, não fala, não vê, não anda, não sente. Está morto. Jesus gritou não para que Lázaro pudesse ouvir, mas para calar as vozes de incredulidade que caminhavam ao redor de Jesus. Hoje Jesus me trouxe aqui para gritar o seu nome em alta voz, para dizer não para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor, de que sim, Deus ainda faz milagres. Ele disse: Lázaro. Lázaro não estava ouvindo nada. Lázaro não estava nem aqui. Mas Jesus tinha que calar vozes de incredulidade. Nessa noite, Deus está calando vozes. Vozes que vão na sua mente, que te mantêm aprisionadas a um medo. Vozes que dizem para você que você não é capaz. Vozes que sempre que você pensa que vai avançar, você retrocede. Vozes que fazem você começar algo e não concluir. Deus está chamando o seu nome, dizendo: ei, filha, sai para fora. Eu tenho vida nova para você. Eu tenho vida abundante para você. Eu tenho uma história para você. Quando nós superamos o medo, todas as dificuldades ao nosso redor começam a queimar apenas as nossas ataduras. Existe um processo. O processo é antes da pedra, com medo, condenada, pensando nos julgamentos, nas críticas. Eu queria muito liderar uma célula, mas o que vão dizer de mim? Eu queria muito entrar no grupo de louvor, mas o que vão falar de mim? Eu queria muito estar ali servindo, afinal de contas esse é o ano do servir, né? E é interessante que no ano do servir Deus colocou todo mundo em casa, irmãos, né? Antes de aprender a servir, aprenda o seu altar. Não tem como servir sem ter altar. A casa fala de altar, fala de lugar secreto. Deus vai fazer essa igreja explodir no servir, eu creio nisso. Ele tem seus propósitos, né, Tati? E aí depois que você ressuscita, você entende que existe um projeto em Deus, Ele usa alguém para tirar de você as ataduras. Mas o mundo vai continuar tentando te matar. E eu estou falando agora com outro público. Um público que já ressuscitou. Um público que já passou das pedras. Um público que já foi tirado das primeiras ataduras. Mas um público que começou a avançar. Um rei chegou e disse assim: joga-os na fornalha. E aí amarraram as suas mãos e te lançaram na fornalha. A Bíblia diz que quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá, jogaram eles. Até quem lançou eles na fornalha foi queimado e morto.
foi aquecida 7 vezes mais. Mas só que aqueles homens já sabiam quem eles eram. Eles já estavam no outro nível de processo. E aí Deus mandou eu te perguntar, nesse nível de processo, você quer que apenas as ataduras queimem, ou elas vão continuar te ferindo mais uma vez? Eu estou falando aqui para 2 públicos que Deus coloca no meu coração. Um que está antes da pedra, ainda precisa ressuscitar. Outro que já ressuscitou, já teve ataduras tiradas, mas agora está entrando num momento de dificuldade e pensa que Deus te abandonou. E pensa que não vale a pena continuar, simplesmente porque amarraram as suas mãos e estão te jogando numa fornalha. Mas essa fornalha não é para a sua morte. Essa fornalha não é para o seu fim. Essa fornalha é parte do propósito para a glória de Deus. Naquele momento o rei olhou e disse assim, ué, não foram 3 que eu lancei na fornalha? Por que agora eu vejo 4 personagens? Essa dificuldade desse momento não é para te paralisar. Não é porque Deus te esqueceu. A dificuldade desse momento é porque Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida. Quem é você aqui nessa noite? Em que nível desse processo você está? Hoje você está precisando que alguém remova a pedra, te chame para fora, te ajude a viver? Ou você simplesmente precisa voltar a crer no Deus que já te ressuscitou e que agora nessa dificuldade quer queimar as ataduras que te prendem? Você pode ficar de pé comigo? Deus me direcionou a fazer um ato profético aqui nessa noite. Eu queria pedir licença ao pastor, à pastora. Eu queria que viesse aqui na frente as pessoas que são da liderança da igreja. Estão alinhadas com o propósito, a visão que Deus tem colocado no coração dos pastores de vocês. Vocês vão vir aqui na frente e vão ficar de frente para as pessoas. Maracanaú, Jockey e daqui, todo mundo. Os líderes dessa igreja. Fica aqui de frente para a igreja. Vem pastora também. É gospel, gente, não se atribula. Deus me deu uma direção aqui hoje. É importante que vocês não fiquem assim uma atrás da outra, a gente vai precisar. Essas mulheres aqui hoje, elas são um espelho. Tá bom? Espelho fala? Não. Elas vão ser como um espelho para você, que se encontra numa situação de desacreditar que Deus pode fazer. Que se encontra antes da pedra ou na fornalha. Quando você sair do seu lugar e vier e procurar uma dessas mulheres aqui na frente, você vai começar a dizer como você está se sentindo hoje. Você vai estar olhando diante do espelho e dizendo como você está se sentindo hoje. Mas, em seguida, como boca profética, você vai começar a dizer como Deus quer que você se sinta. Como Deus te vê. Eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui ficar com um instrumental. Nós vamos deixar aqui meia luz, aqui o máximo de luz apagada. E nós vamos começar orando. Nós vamos começar orando. Espírito Santo de Deus, nós queremos nessa noite quebrar todas as cadeias, Pai.
Eu sei, Deus, que o diabo tem tentado aprisionar mulheres em mentiras. Esse é um momento em que muitas pessoas têm sido prisioneiras de pensamentos malignos, pensamentos que têm aprisionado mulheres distantes de Ti, mulheres numa cova, Senhor, mulheres sepultadas, mulheres sem brilho, sem vida, sem fé, sem força. Mas hoje o Senhor diz: sai para fora. Hoje o Senhor traz ressurreição. Hoje nós vamos aqui, Deus, de forma profética, dizer as mentiras que o diabo tem falado aos nossos ouvidos, mas nós também vamos dizer as verdades que o Senhor tem sobre nós. Nesse momento você pode sair do seu lugar e procurar uma das irmãs aqui na frente e dizer: olha, o diabo tem dito que eu sou incapaz, que eu sou assim, mas Deus disse a meu respeito que eu sou a menina dos olhos dele, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que agindo Deus nada nem ninguém pode impedir. Hoje é o momento de você romper com todos os enganos, todas as mentiras do diabo. Deus sabe quem você é. Deus tem um projeto para você. São os pensamentos dele que devem te definir. A minha realidade, essa minha realidade. Se você deseja abrir seu coração, você pode fazer fila aqui atrás das irmãs. Escolha uma das irmãs aqui e você já vai ser a próxima a receber a oração. Mas é importante que você abra seu coração. É importante que você fale os enganos que o diabo tem tentado te convencer. São enganos, são mentiras. Hoje o Senhor coloca por terra. Hoje o Senhor desfaz. Hoje o Senhor quebra essas mentiras. Hoje o Senhor te traz para fora. Hoje o Senhor queima ataduras que te prendiam. Hoje você rompe com o medo de viver o melhor de Deus. Estás mais perto e a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Essa minha realidade. Hoje o Senhor põe fim às vozes.
Hoje o Senhor silencia pensamentos de morte. O diabo tem tentado convencer você de que viver não vale a pena. O diabo tem tentado colocar no seu coração o desejo de morrer, de pôr fim à sua vida. E nesse momento o Senhor cala essas vozes. Toda voz de morte, todo espírito de morte agora, que seja quebrado, que seja repreendido em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo puxa você para fora. Ora, bachorebe, cantaramana, bachorebe. Hoje é noite de cura, é noite de ressurreição. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Você pode declarar essa canção. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Oh Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo algo extraordinário na mente, na alma, nos corações dessas mulheres, ó Pai. Nos corações, Pai, dessas mulheres. Mulheres que foram feridas, machucadas, enganadas, rejeitadas, Pai. E por isso continuam não acreditando, Pai, nas Tuas palavras, nos Teus planos. Mas hoje é uma noite de ressurreição. Hoje é uma noite em que o medo é lançado fora. Hoje o Senhor faz nova todas as coisas. Hoje Ele te dá uma nova identidade. Hoje Ele te chama pelo nome. Hoje Ele traz vida. Ele traz vida ao seu coração. Ele ressuscita a sua fé. Existem mulheres que dizem aqui: eu não creio mais. Hoje Deus faz queimar essas ataduras, assim como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele simplesmente queima as ataduras e te faz andar em vitória. Ele renova a sua fé, Ele renova a sua força, Ele traz novo vigor. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade.
Adore. Aleluia, Senhor, nós continuamos na Tua presença porque o Senhor está agindo nessa noite. Porque o Senhor está fazendo uma noite de cura, uma noite de ressurreição. Os céus estão abertos sobre esse lugar, meu Pai. Os Teus pensamentos nos definem, Senhor. Tu és a nossa realidade. Nós não aceitamos as mentiras do diabo sobre nós. Nós não damos vazão, nós não damos lugar ao medo. Mas nós nos lançamos nos Teus braços, Pai. Nós nos lançamos nos Teus braços, Pai. Tu és a nossa realidade, Senhor. Tu és a nossa realidade. Oh, Pai, nós silenciamos as vozes agora. Nesta noite o Senhor brada bem alto o nosso nome e silencia as vozes do medo. Tu és a minha realidade, Pai. Oh, Espírito Santo, eu começo a ouvir barulho de chuva, queridas. Eu escuto agora como trovões e relâmpagos. O Senhor começa a derramar uma abundante chuva sobre esse lugar. Uma chuva de avivamento, uma chuva de cura, uma chuva de restauração, chuva de renovo. Ora bachorebe cantaramanama chorearabás. Tu és a nossa realidade, Pai. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Oh, Espírito Santo, Tu és a nossa realidade. Tu és o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, Pai, nós Te adoramos nessa noite, Senhor. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. És a minha realidade. És a minha. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade.
és a minha realidade. Tu és real, Senhor, Tu és real, és a minha realidade. Ele é real, és a minha realidade. Nada eu pertenço a ti. 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 Aleluia. Você pode só declarar mais uma vez, entendendo isso que você está cantando, entendendo isso que Deus está falando para você, que você que Ele está querendo dizer, olha, você está dizendo, ó, Tu és a minha realidade. Não cante só para acompanhar o ministério de louvor. Não lance só palavras agora, mas eu quero pedir para que você declare mais uma vez esse refrão, entendendo que você está cantando e deixando essas palavras enraizar no seu coração. Essas sim são as palavras que precisam entrar no teu coração. Essas sim são as palavras que precisam estar dentro de você, as que Deus lança sobre a sua vida. Então ministre sobre você, sobre o seu coração. Aleluia! Aleluia! Teus pensamentos. Diga. Teus pensamentos Oh, xereba. Pai, meu Deus, muito obrigada, porque Tu não vê como nós vemos. Eu olho para a igreja e vejo uma multidão. Tu olha e vê cada uma individualmente. Tu vê cada uma especificamente. Tem pessoas aqui pensando, será que Deus está ouvindo a minha oração? Diante de tantas orações feitas agora, o Senhor manda dizer para ti, Ele não vê como nós vemos, Ele te vê especificamente, Ele te escuta especificamente, Ele cuida do teu problema e arranca essa dor especificamente, porque Ele te ama. Oh, Espírito de Deus, obrigada. Obrigada por esse tempo tão precioso que Tu nos deu. Obrigada, Senhor, porque Tu me fala que Tu chamou hoje o nome de cada uma. Todos os nomes aqui. Você que não veio, você também foi vista. Procure o tempo certo, procure a pessoa certa. Não deixe Satanás em te enganar,
achando que você consegue sozinho. O Senhor, Ele diz assim: é melhor ser dois do que um. Isso não é só para o casamento. Isso é na caminhada cristã. Quando um está fraco, o outro vem e ajuda a levantar. Amém? Então você pode aplaudir bem forte ao Senhor que te curou, ao Senhor que te viu, ao Senhor que chamou pelo teu nome, ao Senhor que te ama e preparou tudo isso aqui, não para uma multidão apenas, mas para cada uma individualmente. Amém? Aleluia, glória a Deus.